Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. Na liturgia da Igreja estamos na oitava da Páscoa. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril, o devocional nos convida a meditar sobre coração aquecido, olhos abertos. O Evangelho está em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O versículo-chave é o versículo 31, onde lemos: Então seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ouçamos neste momento a leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meus irmãos e minhas irmãs, a estrada de Emaús era uma trilha repleta de sombras internas e dúvidas sufocantes. 2 discípulos caminhavam, inclinados sob o peso da decepção e do sonho interrompido, debatendo acontecimentos que pareciam não fazer nenhum sentido. A dor da cruz parecia ter sepultado qualquer esperança de redenção. Mas eis que um desconhecido se junta a eles, perguntando sobre suas tristezas. Eles não sabem que é o ressuscitado. Parece estranho, mas ele os escuta pacientemente, participa de sua dor e caminha lado a lado com eles, como se o fardo também fosse seu. À medida que compartilham suas dúvidas,
Jesus transforma um caminho repleto de desencanto numa estrada de revelação. Ele abre as Escrituras e cada palavra é uma fagulha que acende um fogo novo em seus corações. Santo Efrém da Síria dizia sobre Cristo: Ele é o princípio e o fim. Quando o princípio fala, o fim se revela. E enquanto falava, algo começava a mudar nos peregrinos de Emaús. Aquela jornada se tornava, passo a passo, uma experiência do divino. A familiaridade do pão partido relembra gestos antigos, e no instante seus olhos são abertos. Olham, reconhecem, e antes que pudessem abraçar, ele desaparece da vista, mas não do coração. Que modo maravilhoso de se encontrar! Assim, aprendemos que a presença de Jesus não é um relance momentâneo, mas é uma presença eterna. Sua partida imediata é um gesto simbólico. Ele não precisa estar visível para estar presente, e sua presença se manifesta na partilha, na palavra, no partir do pão. Os discípulos, antes à deriva, encontram novo propósito em meio à caminhada. Correndo de volta a Jerusalém para partilhar o que agora certamente sabem, o Senhor ressuscitou. São transformados de ouvintes em mensageiros, e a estrada antes sem esperança agora é um caminho em missão. Quantas vezes nossos próprios caminhos são cobertos por incertezas, mas enquanto caminhamos, Cristo está ao nosso lado, ainda que, por vezes, seus passos sejam invisíveis. Ele nos ouve, acende nossos corações e nos revela a verdade em momentos inesperados. Deste devocional aprendemos 3 lições para a vida. Primeira lição: muitas vezes Cristo caminha conosco, mesmo quando não percebemos. Segunda lição: a compreensão das Escrituras nos aproxima da presença de Deus. Terceira lição: o partir do pão é um convite à revelação e comunhão com o ressuscitado. Concluindo o devocional de hoje, podemos afirmar que a presença de Cristo transforma o caminho de busca em missão viva, pois é no caminho da dúvida que nós encontramos a revelação do Cristo. Oremos. Pai de infinita sabedoria, agradecemos pela Tua santa presença que caminha conosco nas estradas mais difíceis e nos momentos de muita dúvida. Que assim como os discípulos de Emaús, possamos ter os corações aquecidos e os olhos abertos para reconhecer Teu Filho nas Escrituras e no partir do pão. Ajuda-nos a transformar nossas vidas em testemunhos vibrantes da ressurreição, correndo para contar a todos sobre Tua graça e verdade inefável. Que nossa jornada diária seja marcada por encontros contigo, inundada pela Tua luz e acompanhada pela Tua paz. Pedimos isso, Pai Santo, em nome de Jesus, nosso Salvador ressuscitado, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.